Senhoras, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, auditores fiscais e todos que acompanham esta sessão aqui do plenário. Eu sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia e coordeno uma frente parlamentar em defesa das universidades públicas no estado de São Paulo, além de outra que faz a defesa dos institutos públicos de pesquisa e das fundações públicas no estado de São Paulo. Durante o trabalho que desenvolvemos nestes fóruns da Assembleia Legislativa, nós fomos procurados inúmeras vezes por reitores, seja da USP, da Unesp, da Unicamp, preocupados com a perda de talentos, mostrando que, ao lado da não realização de concursos públicos, nós temos o problema da perda de pessoas que dedicaram as suas vidas a atuarem nestas universidades públicas, sendo que uma remuneração a menor desses docentes e trabalhadores tem se refletido num alto índice de exonerações a pedido e de pessoas que acabam optando por ir trabalhar numa universidade privada, particular, ou então numa universidade federal, no município próximo. E é um fenômeno que vem se acentuando, ainda mais agora, quando o governo federal pretende mudar as regras de aposentadoria, deixando uma enorme insegurança na medida em que há um preconceito em relação a funcionários públicos, concursados, estáveis, que fazem parte de planos de carreiras, cargos e salários, que ficam menos sujeitos às pressões de natureza política e que podem exercer as suas funções de acordo com as suas consciências, sem que tenham que se sujeitar a pressões espúrias de todo tipo. Há agora uma negociação para que estados e municípios possam ter os seus servidores excluídos desse saco de maldades que se pretende votar no Parlamento Federal. Entretanto, isso tem gerado uma reação de governadores e prefeitos dizendo que foram pegos de surpresa, na medida em que tinham como certa a decisão de que esses servidores públicos permaneceriam na proposta de reforma da Previdência e agora vão ter que trabalhar com um novo cenário. Quero lembrar aqui que esses reitores, quando vêm à Assembleia Legislativa, obrigatoriamente prestar contas do trabalho que desenvolve, de acordo com o artigo 52A da Constituição do Estado, tem sempre pautado o problema do teto e do subteto no Estado de São Paulo. Apenas 4 estados, entre eles São Paulo, ainda hoje tomam como teto de remuneração o salário do governador do Estado. Ora, se essa mudança já aconteceu em outros estados, inclusive sob gestão do PSDB e de outros partidos que dão sustentação política ao governador Geraldo Alckmin, soa incompreensível que esta mudança não tenha ocorrido ainda no estado de São Paulo. Inicialmente, os reitores, por meio do CRUESP, que é o Conselho de Reitores do Estado de São Paulo, apresentaram uma proposta que foi trazida à Comissão de Ciência e Tecnologia nas mãos do deputado Orlando Bolsoni, proposta essa que tinha uma preocupação de resolver o problema das universidades públicas estaduais, introduzindo nas disposições transitórias uma maneira de que o Parlamento Estadual pudesse legislar sobre a questão do teto no Estado de São Paulo, pelo menos no que diz respeito às universidades públicas, que têm vinculação de receitas com ICMS, mas que
não tem condições de pagar adequadamente os seus docentes, os seus trabalhadores, na medida em que têm sido cortados os salários quando atingem o teto de remuneração que é referenciado no salário do governador. A proposta foi trazida, então, ao deputado Campos Machado, e o deputado Campos Machado apresentou a proposta da PEC 03, e nesta proposta foi ampliado o contingente a ser beneficiado por uma mudança do teto e do subteto no estado de São Paulo. E mais adiante, o deputado corretamente aprimorou a sua proposta, estabelecendo um escalonamento, de tal maneira que não teremos o Tesouro Estadual onerado, por exemplo, durante a gestão do governador Geraldo Alckmin. Vejam que não há nenhuma razão para que o governador Geraldo Alckmin, que ao que tudo indica, deve renunciar ao governo em abril do ano que vem para disputar a presidência da República, se oponha a uma proposta redigida com a preocupação de que esse escalonamento do impacto financeiro se faça de modo gradativo e que certamente não terá influência na sua gestão no período de mandato que ainda tem pela frente. Mais do que isso, foi discutido aqui que isso vai gerar uma expectativa de direitos por parte de outras categorias profissionais, de outras formas de trabalho e de representação, chegando mais adiante no parlamento estadual. Mas a proposta do deputado Campos Machado teve a preocupação de excluir o parlamento. Portanto, não se diga que nós estamos aqui legislando em causa própria, tentando mudar o teto de remuneração do Poder Executivo para chegarmos também numa mudança da remuneração no Poder Legislativo. Vários vieram aqui a esta tribuna falando em nome próprio ou das respectivas bancadas, dizendo que há um consenso, que há um acordo no parlamento estadual de que não faz sentido nós continuarmos tendo como remuneração maior aquela que é praticada com o governador e que, portanto, nós deveríamos ter a remuneração dos desembargadores do Poder Judiciário, na sua mais alta corte, como sendo a referência. E assim estávamos até agora há pouco, quando nós observamos que começa a haver uma inflexão nesse debate. Eu quero aqui me reportar à fala do líder do governo na última sessão, que, de maneira enfática, emotiva, chamou a atenção de todas as senhoras e senhores que, independente do mérito de nós concordarmos ou não com esta proposta, nós precisamos ter responsabilidade e que, portanto, na fala do líder do governo, será buscada uma alternativa, uma saída, mas não é razoável, se eu entendi bem, que nós tomemos uma decisão de modo assodado, eu diria, interpretando as falas do deputado irresponsável, que seríamos de aprovar uma proposta que não se sustenta economicamente. Não é o meu entender, mas isso foi dito aqui de maneira muito emotiva e, inclusive, arrancando aplausos de quem aqui acompanhava a sessão, o que me causou espécie, porque às vezes nós precisamos prestar atenção mais no conteúdo do que propriamente na forma como os discursos são feitos. O discurso era claro no seu conteúdo. Nós precisamos ouvir o governo, nós precisamos ser responsáveis e nós precisamos analisar se o orçamento do Tesouro Estadual comporta o impacto econômico-financeiro da mudança do teto, incluindo aí vários poderes e várias categorias profissionais. Mas a forma como o discurso foi feito fez com que muitos deixassem ser embalados pela verve, pela maneira como as ideias são apresentadas e não pelo seu conteúdo. Há pouco eu vi
o líder do PSDB, deputado Carlão Pignatari, vir a esta tribuna dizer o quê? Ele disse que falou em seu nome, falou em nome de alguns deputados do PSDB, que não houve oportunidade de ouvir ainda o conjunto da bancada, se eu entendi bem, mas que era importante que nós ouvíssemos a área econômica do governo do Estado para saber qual será o impacto econômico financeiro de, uma vez aprovada esta proposta, se ela se mostra sustentável ou não. Peço a Vossa Excelência que me corrija se estiver errado. Não fui eu, foi o líder do PSDB, que é o deputado Roberto Massafera. Então, deputado Roberto Massafera. Então, pessoal, eu acho que, no momento em que nós estamos fazendo esse debate aqui na tribuna, seria importante que o presidente da Assembleia, deputado Cauê Macris, propiciasse uma discussão mais aprofundada do tema, convidando aqui os representantes da área econômica do governo, para que nós façamos um debate apoiado em números. O que significaria aprovar esta mudança do teto restrito à questão das universidades públicas estaduais? O que ampliaria, em termos do impacto financeiro, estender esta proposta também para o Poder Judiciário? O que ampliaria, em termos de impacto, por exemplo, fazer com que os auditores, os fiscais de renda pudessem igualmente ser beneficiados? Ora, agindo desta maneira, nós vamos ter condição de avaliar se a proposta de escalonamento apresentada aqui pelo deputado Campos Machado, ela se mostra razoável, factível e defensável, inclusive por representantes do governo. Como já foi dito, os 15 deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores somos favoráveis à aprovação da PEC 5, de autoria do deputado Campos Machado. Mas nós entendemos a preocupação de quem dá sustentação política ao governador. Mas é preciso lembrar, deputado Roberto Massafera, a quem vou ceder uma parte, que o governador, logo após ter tomado posse neste novo mandato, editou um decreto restringindo a possibilidade de ganhos salariais, e a prática do governo vem sendo no sentido de estabelecer tetos de gastos e não pisos de gastos. Então, nós estamos vendo um movimento dentro do governo do PSDB em São Paulo que vai no seguinte sentido: a quebra da gestão pública, a prioridade dada à modalidade de gestão privada, a compra de consultorias no mercado, o estabelecimento de tetos de gasto e não de pisos de gastos, e também uma certa antipatia com a vinculação de receitas. Vide o que aconteceu com a FAPESP, que já não concordo em manter 1% do ICMS com a FAPESP, e começo a questionar se é uma boa política a vinculação de receita do ICMS com as 3 universidades estaduais. Pois não, deputado? Eu queria corrigi-lo, que a FAPESP tem 1% do orçamento do Estado. Apenas este ano, no nosso orçamento, foi destinado 10% desse 1%, ou seja, 0,1% do orçamento do Estado, ou seja, um número em torno de 1 bilhão e 200 milhões, foi tirado 120 milhões para a reforma dos institutos de pesquisa. Mas também, na sua fala, eu acho que por engano, né, eu defendo exatamente a classe da Secretaria da Fazenda, que luta pelos seus direitos muito justos. E defendo as universidades que estão reprimidas, professor, doutor aí, já com pós-doc, ganhando o que ganha. Mas eu escutei uma fala sua que eu gostaria de corrigir. Todo o setor judiciário do Estado de São Paulo, sem exceção, está vinculado ao teto em Brasília. E o senhor afirmou que também era vinculado ao teto do governador. Não. O teto do governador vincula outras categorias. E esse decreto, essa lei, a PEC 5 que nós estamos discutindo, que vão discutir, que nós vamos aprovar, se Deus quiser, na minha discussão com o governador, ele pediu
o impacto na Secretaria da Fazenda, que já está feito, o impacto nas outras secretarias que poderão se beneficiar, e pediu também o impacto na universidade, que apesar de ter autonomia e ter recurso próprio, seria plausível de ver. É isso aí, obrigado. Apenas para concluir, eu peço ao presidente, viu, deputado Roberto Massafera, Vossa Excelência tem razão em relação ao Poder Judiciário e em relação à mudança que houve do orçamento da FAPESP, foi na emenda aglutinativa que apareceu a destinação de 120 milhões, foi um assunto mal resolvido aqui entre nós, acabou sendo vetado pelo governador, essa medida alterada aqui pela Assembleia, o que não muda a essência do nosso raciocínio, que é a proposta ao presidente da Assembleia, que propicia aqui um debate com a vinda da área econômica do governo. Muito obrigado.